Vocês estão bem? Nem perguntei, né? Amém? Graças a Deus, né? Estamos aí. Estamos aí. Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos guie, nos ilumine no momento da leitura da palavra. Vamos lá? Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Te pedimos nesse momento que o Senhor nos ilumine, nos traga direção, para que tudo aquilo que a gente leia aqui não sejam apenas palavras, não sejam apenas letras, mas seja uma mensagem vindo do Teu Espírito para os nossos corações, Senhor. Te pedimos também que o Senhor venha com o Seu Espírito, console os nossos corações, para que nada que a gente leia seja uma mera informação e que não venha trazer confusão para as nossas mentes, mas que o Senhor conforte os nossos corações para que a gente aprenda, para que sejamos exortados pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por tudo. Amém. Exorcizados agora não, né? Depois, quem sabe... Não sei, né? Eu tenho um pouco de medo daquele filme, Maria José, vou ser sincero com você. Exortado, tudo bem, agora exorcizado é meio complicado, né? Perigoso. Eu não sei o que... Ainda bem que a gente acendeu a luz da igreja agora, né? Eu não sei o que pode sair daqui. Vai que, né? Deus que nos livre disso. Mas, enfim, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre justiça. Você se acha uma pessoa justa? Quem aqui se acha uma pessoa justa? Não é para levantar a mão, não. É uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que não precisa de uma resposta imediata. Mas quem aqui se acha justo? Você se acha justo? Já se fez essa pergunta? Será que eu sou justo? Será que eu, sei lá, de alguma forma ajo conforme alguma justiça? A gente tem uma concepção de justiça, né? A justiça dos homens, que é a aplicação das leis. Assim como a justiça do Brasil, certo? Né, Maria José? O que é a justiça do Brasil? É a tentativa da aplicação das leis, certo? O que o Poder Judiciário faz no Brasil? Exatamente. Obrigado aí por quem deu essa resposta bem incisiva. Tenta aplicar as leis. No Brasil, a gente sabe que a gente tem uma estrutura muito falha, uma estrutura legislativa muito falha. A gente tem muitas leis em excesso. O que não falta no Brasil é lei. Tem lei pra caramba. No Brasil tem até lei para dizer quantos centímetros de calçada você pode construir, sendo que ninguém respeita, né? Para que servem as calçadas? Para fazer lanchonete, não é isso? No Brasil, estacionar carro, oficina, consertar bicicleta. É isso aí. Obrigado, Wellington. Não sei, vou botar isso aqui atrás. Pronto, tá lá. Obrigado. Mas a gente tenta, a gente segue tentando. Na nossa cabeça, então, lei é aplicar a lei. Justiça é aplicar a lei, a aplicação da lei. Ver quais são as leis, onde elas se encaixam e como a gente vai aplicar. Mas como é que funciona a justiça divina? Será que a justiça divina tem alguma semelhança com essa nossa justiça, ou com esse nosso conceito de justiça? É por isso que eu pedi para vocês abrirem aí Mateus no capítulo 5, que lá a partir do versículo 1, a gente tem o famoso Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um momento ali um pouco anterior, um pouco prévio em relação à crucificação de Cristo. Ele estava ensinando ali aos seus discípulos, aos seus seguidores, né, multidões, na verdade. E aqui nesse trecho de Mateus, no capítulo 5, a gente tem as bem-aventuranças, que são alguns preceitos que Jesus mostra para a gente que nos torna pessoas bem-aventuradas. O que são pessoas bem-aventuradas? Resumindo a ópera, pessoas felizes ou com uma felicidade mais interna, sabe? Uma felicidade mais plena, uma plenitude. No versículo 1 do capítulo 5, a gente vê o seguinte, vamos ler juntos. Vendo Jesus as multidões, subiu o próximo ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Aí começam as famosas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão
fartos. Então, a primeira vez que a gente vê a palavra justiça aparecendo nesse texto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. No versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da... Aí de novo ela aí, ó. Porque deles é o reino dos céus. No versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E aí o versículo 12, ele finaliza dizendo, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então a gente vê aqui a justiça nesse ensinamento de Jesus aparecendo duas vezes. Primeiro, ele fala que bem-aventurados serão aqueles que possuem fome e sede de justiça, ou seja, anseiam demais pela justiça, aqueles que buscam a justiça, fome e sede, sabe? Necessidades básicas, não é fome e sede? Se a gente sente muita fome, se a gente sente muita sede, ninguém segura, não é? Quem é aquela pessoa que quando sente muita fome fica meio mal-humorado, assim? Você pode levantar a mão se ficar à vontade. Sabe, acorda, até tomar um cafezinho é dar uma despertada. Mas quando a gente sente fome, a gente quer ser farto. E aí ele fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles saciarão essa fome e essa sede. E depois ele fala que bem-aventurados serão aqueles perseguidos por causa da justiça. E esses também serão bem-aventurados, aqueles que forem perseguidos por causa da justiça. Então vamos lá, eu tenho primeiro 3 perguntas aqui para fazer para vocês, também perguntas retóricas. Primeiro, você conhece a lei? 2 segundos de constrangimento. Segunda pergunta, você guarda a lei? Mais 2 segundos de constrangimento. E terceira pergunta, você aplica a lei? Então são 3 passos, certo? Conhecer, guardar, aplicar. A lei. Que lei é essa? A lei que a gente conhece, né? Se você passou algum tempinho na igreja, alguns anos que seja, quando fala lei na sua cabeça, o que que vem? Aquela novela, né? Tem as pedras, vem um raio, não é isso? A novela, não é, Marina? Na minha cabeça, na verdade, vem o DVD do meu tio, que é de 1940 e tantos. Tem um filme de Moisés, muito bom os efeitos especiais. Tem uma faísca que cai assim aí. Essa lei que vem na nossa cabeça, essa lei lá de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 11. A gente tem uma... Deuteronômio 7, 11. Você pode também acompanhar aqui atrás. Deuteronômio 7,11, a gente tem o seguinte, guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Esse mandamento aqui são aquelas 600 e poucas leis que Moisés trouxe lá naquelas tábuas de pedra. Mas quando a gente fala sobre justiça divina, será que de fato a gente está falando dessa lei que chegou para Moisés? A justiça divina é a aplicabilidade dessa lei que chegou para Moisés? Um questionamento. Vamos ficar com esse questionamento por enquanto. Toda essa lei, todos esses 613 preceitos que Moisés trouxe para o povo de Israel, são leis que guiam o povo, guiam a população a não pecar. Não é esse o fundamento da lei? Dizer o que é o certo a se fazer, seja a nossa lei humana. Não é verdade? A lei está lá, você... não pode... O que tem na lei do Brasil? Eu não sei. O que não pode fazer? Não matar. Está lá, né? Eu acho. Deve... Está escrito lá. Não pode... Oi? Não avançar o sinal vermelho. Está escrito lá. Porque é o certo a se fazer. Porque se você avançar o sinal vermelho, você vai ter consequências ruins. Então, as leis, a gente tem essa ideia de que as leis nos dão o certo. Porque o que não é certo... Agora, vamos em contrapartida, né? O contrário do que é certo, nós, na igreja, chamamos de pecado, o erro. O que é o pecado? O pecado é a desobediência à vontade de Deus. Essa é a definição mesmo de pecado. Na verdade,
Pecado, o significado da palavra é desconsideração deliberada das leis divinas. Desconsideração das leis divinas. O que é isso? Isso serve para todas as culturas. Muitas outras culturas usam esse termo pecado, seja em outras línguas. Desconsiderar as leis do divino. E nós cremos que o divino é Deus, é um só. Mesmo assim, a gente tem essa ideia de pecado, que é a desconsideração da lei divina. Aí eu volto para aquela pergunta. Se o pecado é desconsideração da lei divina, nós pecamos quando nós desconsideramos a lei de Moisés, aquela lei das tábuas de pedra? Essa é a lei divina? Será? Lá em Romanos, no capítulo 6, você pode acompanhar junto comigo? Você pode ficar tranquilo que nós vamos chegar em algum lugar, eu acho. Creio eu. Romanos capítulo 6, versículo 23. Conhecidíssimo esse texto aqui também. Todo mundo aí? Romanos 6, 23. Bem impactante, né? Diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é a consequência, o que você recebe em troca de algo. Geralmente a gente usa essa palavra pelo nosso din-din, não é verdade? Lá no dia 31, alguns no dia 5, alguns no dia 15, dependendo... Tem um negócio de dia útil que eu odeio esse negócio de dia útil, porque quando... Quinto dia útil, aí mega feriado no começo do mês, né? Aí quando tu vai ver abril, tem aquele feriado de Páscoa, Tiradentes, tudo junto. Aí você recebe já quase no próximo mês, né? É bem legal. O problema é que as contas não consideram os dias úteis, deveriam também, eu acho. Né? Mas fazer o quê, né, Marina? Faz parte. O salário é aquilo que a gente recebe em troca de um trabalho. É uma consequência daquilo que a gente faz. E quando fala que o salário do pecado é a morte, é que a morte é uma consequência do pecado. Ou seja, pecando, podemos ser levados à morte. Mas o que é a morte em si? A morte, ela é um conceito. O que é morte para você? Morte, talvez você esteja pensando que é morrer, certo? Acabar a vida, a morte humana, certo? Oi? Deixar de viver é uma boa definição para a morte. Uma boa definição para a morte. É uma boa, gostei. Mas a morte é o oposto da vida, certo? Assim como o frio é o oposto do calor. Vocês sentem frio? Cadê minha avó? Tá bom o ar, vó? Hoje tá legal, né? Ela chega em casa reclamando. Ainda bem que eu levei meu casaco. Tá muito frio, igreja. O que é a morte? A ausência de vida, assim como a mamãe disse ali. É uma boa definição, porque parece muito com a definição de calor e de frio. Todo mundo aqui já sentiu frio uma vez na vida, certo? Mas vocês sabiam, agora eu vou contar uma coisa aqui para vocês, segurem as cadeiras. Você se segura aí, Emily, para não cair. Calma, se prepara. Você sabia que o frio não existe? Alguém já contou isso para você? Frio não existe, já sabiam disso? É a ausência de calor. Olha que interessante, o calor é uma energia, ele é fisicamente comprovado, calor existe. O que é calor? É quando as partículas são... Nosso corpo, se a gente desse um zoom gigantesco nele aqui, são várias bolinhas, várias partículas, são moléculas, átomos, várias partículas pequenininhas. Quando a gente recebe essa energia, que é o calor, essas partículas elas começam a vibrar. E é por isso que a gente sente calor. Uma coisa muito simples. Por que a gente sente calor? Porque os pedacinhos do nosso corpo estão vibrando. Dá pra gente aquela sensação de calor. O que é o frio, então? É quando vem uma outra energia e... Não. O frio é simplesmente quando essa energia cessa ou vai saindo e essas partículas vão diminuindo o seu movimento. Então, frio não existe. Frio é a ausência de calor. Oi? O quê? A neve? A neve é água congelada. Mas então... É a Elsa. É o Let It Go. Não, mas... A neve é água congelada. Quando a gente tem contato com a neve, é isso. Ela é gelada porque quando a gente tem contato com ela, ela tira o calor do nosso corpo. Entendeu? Ela não coloca frio. Oi?
Aham. Tem que tomar cuidado para não bater palma, senão dá avalanche. Então, tem que tomar cuidado. Quer ver uma outra coisa interessante? Luz e trevas. Outra coisa. Trevas também não existem. A escuridão não existe. O que é a escuridão? A ausência da luz. A luz existe, também são partículazinhas. São os fótons que tocam a matéria, refletem nos seus olhos e você vê aquilo ali. E o que é trevas? É uma outra partícula? Não, não tem, não existe. A mesma ideia a gente traz para vida e morte. O que é morte? A ausência de vida. Por que o pecado leva à morte? Porque o pecado faz a gente se afastar de Deus. E quem é a vida? É Deus. Então, Deus ele não é um ser tirano que pune as pessoas que agem contra ele. É uma coisa muito simples. O simples fato de nos afastarmos da fonte de vida nos leva para caminhos de morte. É uma coisa muito simples. Quer ver aqui? Vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 3. Você não precisa abrir, não, pode acompanhar comigo aqui atrás. João 17, 3. Coloca aí pra gente, Isabelle, se tu encontrar antes de mim. Obrigado, olha. Aqui está explicando pra gente o que é a vida eterna. A vida eterna é esta: te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer, então, a Deus nos traz a vida eterna. E João 14, 6, pode levar aí também para a gente, por favor? Bem conhecido, olha. João 14, 6, Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, tá certo aí que Jesus, Deus, é a própria vida. Se ausentar disso, nos leva para a morte. Mas não significa que ele faz isso para a gente nos punindo. É simplesmente uma consequência. E aí vamos voltar para aquela pergunta. Será que a justiça divina é a aplicação da lei de Moisés? Voltando para essa pergunta. Quando aconteceu o primeiro pecado, vocês lembram? Quando? Lá no Éden, certo? Moisés não tinha nem nascido ainda. Nem sonhado em nascer. Quanto mais as tábuas com os mandamentos. Não tinha ainda lei. Como que Adão e Eva pecaram se não tinha uma lei? Se não tinha aquela lei? Ou será que tinha lei? Já havia uma ordem, certo? Qual era a ordem que tinha? Quando Deus coloca Adão ali no Éden, ele fala o quê? Não comas daquele fruto. E o fato de Adão ter comido o fez pecar, certo? Ele agiu contra aquela ordenança divina. E aí, por consequência disso, o homem é expulso do jardim. Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, a gente vê isso. Gênesis, capítulo 3, lá no comecinho, no versículo 15. Aí a gente vê aqui o castigo que todo mundo recebe depois da comilança, né? Teve um banquete de fruto proibido ali, come Adão, come Eva, e aí depois disso tem a consequência daquilo tudo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Isso aqui primeiro para a serpente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. No versículo 17, para Adão. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por causa tua. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Versículo 18, ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. E no versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és o pó, e ao pó tornarás. Então a gente vê todas as consequências daquele primeiro pecado, daquele primeiro ato, o que levou o homem a se afastar de Deus, se afastar do jardim. Um outro momento interessante também, onde isso acontece, é considerada a segunda queda da humanidade, está ainda lá em Gênesis, antes também das leis de Moisés, no capítulo 6. Gênesis, no capítulo 6, a gente vê a corrupção do homem de novo.
É o começo da historinha de Noé. Gênesis no capítulo 6. Você pode ler junto comigo a partir do versículo 1. Olha só. Esse texto aqui ele é muito usado para dizer que Deus é um cara ruim, né? Porque olha só, como é que um Deus tão bondoso pode fazer isso aqui? Gênesis 6, no versículo 1, diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. No versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. No versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. No versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. No versículo 7, agora é o momento trágico, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha só, isso aqui é um momento muito trágico. O que a gente tem acontecendo aqui? Lá no começo, a gente vê que os filhos de Deus casaram ou escolheram, certo, as filhas dos homens. Vocês notaram isso? Essa diferença entre povos ali, filhos de Deus, filhas dos homens? Viram isso? E aí houve um momento em que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Quem são esses filhos de Deus? Quem são essas filhas dos homens? Os filhos de Deus, a gente interpreta como sendo a linhagem de Sete. Quem era Sete? Filho bonzinho de Adão, certo? E as filhas dos homens, a gente interpreta como sendo a linhagem de Caim, que é o filho ruinzinho de Adão. O que acontece aqui? É como se acontecesse uma segunda queda. Mesmo depois do homem ser expulso do jardim, ter que trabalhar do lado de fora, a linhagem de Sete era uma linhagem que ainda tinha um relacionamento com Deus. Eles ainda eram considerados homens de Deus, e isso até no texto bíblico. As filhas dos homens são as filhas de Caim, descendentes de Caim, que era uma linhagem que já fazia tudo pela própria força, certo? Já tentava agir com a própria força, com as próprias mãos, e estava se afastando de Deus. Por que esse texto ele é considerado a segunda queda do homem? Porque, novamente, os filhos de Deus, que eram pessoas que tinham um relacionamento com Deus, assim como Adão, tomaram para si as filhas dos homens. E esse texto aqui ele muito se parece com aquele momento em que Adão toma o fruto, e o fruto era formoso aos seus olhos. Então é considerado uma segunda queda do homem. O homem novamente se afasta de Deus. E aí o que acontece? A gente vê aqui que nessa época haviam gigantes, homens de renome, homens valentes, homens muito importantes em todos os ramos, em todas as áreas, seja guerra, política. Mas mesmo assim a gente vê que a maldade era continuamente, o homem era continuamente mau em todos os desígnios do seu coração. E aí vem a parte mais trágica. O que acontece? Deus ele se arrepende. O texto ele fala que Deus se arrepende de ter feito o homem. Muita informação, certo? Tem como Deus se arrepender de alguma coisa? Um ser onisciente? Sabe quando a gente se arrepende, a gente compra um sapato? Cadê as meninas, mulheres? Levantem as mãos, por favor. Eu conheço uma moça aqui que gosta muito de fazer trocas. Aí você chega em casa, não era bem isso que eu queria. É um arrependimento. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente não calçou direito, a gente não conhece o sapato. Não foi a gente que criou o sapato.
Estava lá na loja, você olhou meio pela aparência rápida assim, pegou e levou. Depois dá vontade de trocar, você se arrepende. Mas Deus criou o homem, sabe? E a gente vê que a narrativa da criação do homem é tão interessante porque Deus ele vem até aqui, suja os pés, suja as suas mãos com barro e cria o homem a partir do barro. Sendo que ele poderia, segundo a narrativa do Gênesis, Deus ele poderia muito bem ter ordenado. Assim como ele fez todo o resto da criação. As árvores, os animais, encham-se... Olha como é que Deus ele criou toda a espécie aquática. Ele só fala assim, olha, encham-se os mares. Aí vem baleia, água-viva, um monte de ser muito mais complexo do que a gente. E muita espécie pra caramba, né? Não, Melissa? Espécie é beça, Penny. E aí, para criar o homem, ele vem... E somos cheios de defeitos, né? Ele vem, bota ali, bota a mãozinha no barro, vai moldando. Ele conhecia o homem tintim por tintim. Como é que ele se arrepende de ter criado o homem? Colocou na gente todos os nossos nervos, né? O nosso cérebro, já sabendo que a gente ia ter o sangue meio quente já. Não é não? Ele fez a gente sabendo disso. É Deus, é lógico isso. Mas como que ele se arrepende de alguma coisa? E é novamente, Deus nesse momento, ele não decide punir a humanidade, assim como muita gente acha, como aquele seu amigo ateu te pergunta, né? Mas se Deus é bom, aí ele abre lá no Gênesis, aqui, ó, o que ele fez aqui, ó? Matou, jogou água para todo mundo, que negócio é esse? Que Deus amoroso é esse aqui? Morreu todo mundo afogado. Mas a gente vê que Deus, ele se arrepende. O que estava acontecendo aqui? A terra, pessoal, ela estava comprometida já. Não ia dar certo. Porque o homem era mau em todo o desígnio de seu coração. Se continuasse assim, a terra seria corrompida. A gente lê isso no texto. Não só o homem, como a terra. Não teria mais onde a gente ficar. Então, na verdade, aquilo que acontece no dilúvio não é um castigo. Mas Deus ele vê que o homem estava se afastando dele e por misericórdia, olha que coisa interessante, a gente vê que Deus ele se arrepende, isso lhe pesa o coração. Mas misericórdia no Antigo Testamento, a graça ela não só vem depois da cruz? Como é que Deus ele poderia ser misericordioso no Antigo Testamento? Onde começa a misericórdia divina? A gente tem aquela ideia de que começa a partir da cruz, quando Jesus ele fala está consumado. Lá em Gênesis, no capítulo 3, voltando no versículo 19, capítulo 3, 19, você pode acompanhar aqui atrás comigo, senão vai amassar a folha da sua Bíblia, vai ficar indo e vindo toda hora aqui. Gênesis 3, 19 diz o seguinte, olha, isso depois do pecado. A gente viu o 19, a gente já leu, né? No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. No versículo 20, e deu o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. E aí no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. E no versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e também da árvore da vida coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O homem ele não foi expulso do jardim só por castigo. Vocês entenderam? O homem foi expulso do jardim porque ele comeu a árvore do conhecimento. Então ele já tinha pleno conhecimento do bem e do mal. E aí o que Deus ele fala? Bom, o homem agora tem pleno conhecimento. A árvore da vida está ali do lado. E pasmem, Deus colocou a árvore da vida também do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caramba, Deus, que falha é essa? Como é que pode um negócio desse? Como é que Deus ele já estava trabalhando com a gente desde o começo? E para que o homem não estenda a mão e coma também da árvore da vida eterna, ou seja, para que o homem não garanta a vida eterna com o seu próprio trabalho, porque quem garante a vida eterna, a gente leu que é Jesus Cristo, que vai vir alguns 1000 anos depois daquilo ali, eu vou tirar ele do jardim, ele vai trabalhar ali fora e vai começar a ter um relacionamento comigo. Porque ele agora é conhecedor do bem e do mal, assim como nós, né? Como a narrativa fala aqui. E ele precisa ter um relacionamento comigo. E a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Esse era o propósito disso tudo. É muito interessante também
para a gente entender essa ideia de que a vida está com Deus e a ausência de Deus é a morte, que quando a gente vê antes de Deus criar o mundo, a gente vê lá o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, certo? O Espírito sempre precede a vida. E lá em Gênesis 6 é muito interessante porque a gente não precisa ler não, mas quando antes de Deus ele jogar água no mundo todo, o texto fala que Deus retira o seu Espírito. Não sei se vocês já pararam para anotar isso no texto. Deus ele retira o seu Espírito, porque o homem já não estava mais tendo um relacionamento com ele. E aí começa a misericórdia divina. Gênesis 6:6 a gente vê essa misericórdia divina. A gente vê que arrependeu-se, vamos ler de novo, Gênesis 6, no versículo 6. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. De novo, como é que Deus se arrepende? O negócio é que essa palavra arrepende aqui, ela é em português, e ela foi traduzida, a gente sabe que essa nossa Bíblia aqui, ela passou pelo latim, que veio lá do hebraico. E no hebraico, a palavra que está aqui é a palavra Naham, N-A-H-A-M, né? Transliterando para as nossas letras aqui. Naham. Esse Naham não é o arrependimento humano, esse arrependimento da gente de querer trocar um sapato. O Naham, essa palavra, ela é usada na Bíblia apenas para transcrever ou para expressar arrependimento divino, que na verdade não é um arrependimento, é um lamento. O Naham também é considerado consolo divino. O que aconteceu aqui? Deus ele se lamentou pelo que estava acontecendo. O texto, o autor de Gênesis, não quer mostrar para a gente que Deus ele era um ser tirano que ia destruir a humanidade. Ele queria mostrar para a gente que desde o começo, desde o Antigo Testamento, Deus era um ser amoroso. E que vê o homem se destruindo, se corrompendo, vê o homem tentando com a própria força, e tentando e vendo que a terra toda seria corrompida, porque Deus ele sabe o futuro, obviamente. Deus sabe o futuro. Então ele veria que a forma como estava acontecendo, em breve, em poucos anos, a terra seria corrompida, não só a humanidade. Não haveria um planeta, não haveria mundo para a gente andar. E olha que não tinha nem tecnologia e nem poluição naquela época, era só lança e faca. O que nós somos capazes de fazer com as próprias mãos? A gente não precisava nem de monóxido de carbono para destruir a Terra. O pessoal fala, estamos destruindo a camada de ozônio. A gente não precisa nem disso para destruir a Terra. Não tinha nem carro, nem eletricidade. Mal tinham descoberto o fogo. E só com isso a gente já ia corromper a Terra, porque a gente estava tentando com as nossas próprias forças. Porque os filhos de Deus, descendência de Sete, já não queria mais ter um relacionamento com Deus. Foram até as filhas dos homens, se relacionaram com elas e as descendências, a humanidade estava se corrompendo. Então Naham não é o arrependimento por si só de, não quero mais isso, vamos destruir tudo, mas é compaixão, é consolo. Isso lhe pesou o coração. Então quando a gente lê que o salário do pecado é a morte, não é porque Deus ele nos propõe a morte. A justiça divina, ela nunca deseja a morte. Por que Deus ele mandou o dilúvio aqui para a terra? Para que a gente pudesse ter vida. Porque a justiça divina propõe vida, nunca morte. Deus não propõe punições. Isso veio depois com a lei de Moisés, as punições todas regradas. Deus nunca propôs punições. Ele sempre propõe o quê? A vida. Para que Deus destruiu a humanidade com o dilúvio? Para que a gente tivesse mais uma chance. Qual o nome disso? Misericórdia. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por que o Senhor expulsou Adão do Éden? Para que ele pudesse ter mais uma chance. Senão ele ia estender a mão, ia comer a árvore da vida eterna com as próprias forças e não ia entender nada. Aquele conhecimento do bem e do mal que ele estava tendo ali era tipo o que a gente tem agora, né? Bem furreca. E aí vamos continuar. Gênesis 6, no versículo 11. Está acabando já. Gênesis 6, no versículo 11. Deus anuncia, então, de fato, o dilúvio. Não vou nem falar de Noé. Vamos falar de Noé sim, só um pedaço. Mas vamos lá, Gênesis 6, 11.
a terra estava corrompida à vista de Deus. O que é a vista de Deus? É aquela cosmovisão do mundo, né? Deus ele não vê só um pedacinho de terra. Deus ele vê tudo o que vai acontecer, tudo o que aconteceu. Então, à vista de Deus, a terra estava corrompida e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava de novo corrompida. Mas que chato esse autor que repete as mesmas palavras, né? Estava corrompida, porque todo ser vivente havia... De novo? Chega, né, Marina? Não tem... Cadê os professores de português aqui? Quando a gente escreve uma redação, tem que escolher outras palavras, né? Senão... Porque todo ser vivente havia corrompido o seu próprio caminho. A gente fez por nós mesmos, não precisou nem de dilúvio, não. No versículo 13, então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei parecer juntamente com a terra. E aí mais um errinho de tradução. No texto original não existe esse parecer, é corromper de novo. Ele fala corrompido, 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 então eles vão corromper junto com a terra. É o shahat, a palavra. Shahat, shahat, shahat. Fica mais legal em hebraico, né? Shahat, shahat. Corromper, corrompido, corrompido. Eles vão ser corrompidos, não é? O que a gente vai fazer? Vamos dar mais uma chance. Então a gente vê a misericórdia de Deus trabalhando desde o começo. Agora, para a gente ir finalizando, vou convidar vocês a ler junto comigo Romanos no capítulo 5. Que horas tem? Oi? Eita, então vamos correr. Ah, tá acabando. Romanos 5. Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Vamos lá. Romanos 5, 8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Continuando, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus. Como é que a gente pode ser salvo por ele e da ira dele próprio? É a ira divina ou será que é a nossa corrupção? No versículo 10. Porque se nós, quando inimigos... Quem é o inimigo aqui? Ó, essa vírgula ali depois tem um nome, né? Sei lá, vocativo, apóstrofo, não sei. Pessoal do português aí. Eu não sou... É o que, Melissa? Apóstrofo, né? Oi? Apóstolo? Apóstolo, é isso aí, ó. Porque se nós, quando inimigos... Quem são os inimigos? Nós. Deus está nos salvando de quem? Nós. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos salvos de nós mesmos, da nossa própria ira, da nossa própria corrupção. E o que é a justiça divina? Aplicabilidade de uma lei? Não. A justiça divina representa para a gente o fim do sofrimento. Somos justos? Não, jamais. Nunca. Nós fomos o quê? Justificados pelo sangue. Seremos por ele salvos da ira do inimigo, nós mesmos. Não a ira de Deus, não a vontade de Deus de nos punir. Porque o salário do pecado é a morte, não é verdade? Não é assim que a gente lê? Cadê, ó? Então, o salário do pecado é a morte, mas a justiça divina nunca nos deseja a morte. E aí, para terminar, vamos voltar lá nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, agora a gente vai acabar de verdade, eu prometo para vocês. Mateus no capítulo 5. Eu vou te convidar a ler de novo do versículo 1 para a gente ter um outro entendimento sobre o texto. De repente, a gente lê com novos olhos.
Vamos do versículo 3, que já tem as bem-aventuranças, né? O versículo 1 só fala que Jesus sentou e começou a falar. No versículo 3, o que ele começou a falar? Bem-aventurados os humildes de... Aqueles que não entendem, em algumas traduções pode estar os pobres de espírito. Se a sua Bíblia está escrita assim, está mais legal. Os pobres de espírito, os humildes de espírito, são aqueles que sabem que não são nada. A gente que levanta a mão, não sou nada. Eu não sou nada. Pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, aqueles que sofrem. Quem são esses? São aqueles que choram pelo próprio erro. Era o caso de Noé, por exemplo. Não é que Noé era um homem perfeito, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Já leu isso aí, essa passagem? Noé achou graça aos olhos de Deus. Bem-aventurados os que choram, aquele que percebe que errou, que pecou, e que chora por isso, pelo próprio erro, não porque alguém te maltratou, mas porque você sabe que está errado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E quem consola? O Espírito, a justiça de Deus, o Naham, a justiça consoladora. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, diferente dos corruptos e dos violentos. Lembra o que acontecia com a violência do homem? Ia destruir a terra, mas os mansos herdarão a terra. E aí no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então quem são os que têm fome e sede de justiça? É aquele irmão que senta numa cadeirinha e fica olhando o pessoal da igreja, os jovens, ele fez aquilo ali, está errado, vamos justificá-lo, vamos puni-lo porque pecou, pecou, tinha que ser punido. Já percebeu que às vezes nós como cristãos, a gente se sente incomodado pelo pecado do outro, a gente acha que ele deve ser punido? Talvez a gente não está servindo tanto a Deus por amor, né? Mas a gente quer alguma coisa em troca, e a gente acha completamente injusto alguém pecar e está tendo uma vida de boa igual você. Já notaram que às vezes a gente tem essa mente como cristãos? Pô, Deus, eu frequento a igreja tudo direitinho, mas, meu amigo, a gente não faz isso para ter nada em troca, não. Se Deus ele fosse um cara irônico, né, ele ia descer e falar, e eu com isso? Não é por amor o negócio aqui? O que você quer? Já te dei a vida, já te libertei da morte. Continuando. Então, o que é os que têm fome e sede de justiça? São aqueles que têm fome e sede desse relacionamento com Deus, do lamento de Deus, fome e sede do consolo divino. Aqueles que sabem que o único que pode te consolar, o único que pode te justificar é Deus, porque pela nossa própria carne, pelas nossas próprias mãos, somos corruptíveis e vamos destruir a terra. É isso. Fome e sede de justiça. Continuando. Aí, o versículo 7, ele completa. Por que está logo depois, né? Jesus era um cara inteligente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Entendendo, se você tem fome e sede de justiça, você entende que só vem do consolo divino. Então você começa a agir com o seu próximo por misericórdia. Sendo misericordioso, você alcança a misericórdia divina. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus e não filhos dos homens. Sacaram? Tinha as filhas dos homens, filhos de Deus se corromperam com elas. Quem eram os filhos de Deus? Aqueles que se voltam a Deus, os pacificadores, os que não são violentos. Continuando. Versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que a justiça de Deus nos persiga cada dia mais. Não a aplicação da lei, a justiça divina, aquela justiça que jogou uma água na terra para poder nos salvar. Aquela justiça que tirou, sim, o homem do jardim, mas para que ele não se ferrasse ainda mais com as próprias forças. Essa justiça. Não é a justiça de um Deus que vai ficar atrás de você, você não respeitou esse mandamento aqui, nem esse aqui, vai ter que ali sofrer uma consequência do seu pecado. Não. A justiça que nos liberta da morte. Bem-aventurados os perseguidos por ela, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo e disserem todo mal contra vós. Vamos pular agora para o versículo 17, por favor. Versículo 17. Jesus ele fala: não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar ou derrubar. Vim para cumprir.
a lei por completo, não só a lei de aplicação, a lei por completo. E pulando para o versículo 20, por que isso? Versículo 20, ele fecha dizendo o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Qual é a justiça dos escribas e fariseus? É essa justiça do cara que fica anotando. Ah, fez isso. Ah, eu fiz isso. Ah, abre lá Deuteronômio, essa lei. Não, não é essa a justiça divina. A justiça divina é o consolo divino. É nos libertar da morte. Deus, ele jamais quer a morte. A justiça de Deus não busca a nossa morte, mas busca a vida. Nos libertar da morte para a vida. Amém? Vamos orar? Pai eterno, te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos a tua palavra, Senhor. Somos muito gratos pela sua justiça sobre nós, porque nós somos justificados pela tua cruz, pelo teu sangue. A gente sabe que pelos nossos braços, pelas nossas mãos, nosso trabalho, a gente só iria destruir tudo. Destruiríamos a nós mesmos, corromperíamos a nós mesmos, corromperíamos ao mundo, corromperíamos a terra, Senhor. E muito obrigado pelo Senhor ter nos livrado disso. Pelo Senhor nos dar a oportunidade de a cada dia ter um relacionamento contigo e que a gente busque o teu consolo, que a gente busque a tua vida, que cada dia mais a gente busque estar mais próximo de ti, porque assim a gente sabe que a gente está caminhando para a vida, que a gente está longe e afastado de caminhos que nos levam à morte, à nossa própria corrupção, Senhor. Muito obrigado, somos gratos por tudo isso. Amém, Senhor. Amém.